Estamos aqui por causa da primeira conferência de ZX Spectrum em Portugal. Dizer isto no meio de pessoas que trabalhavam tanto para o Spectrum na sua época dourada, obviamente pode parecer um bocadinho de arrogância, não é essa a intenção. A intenção aqui é o museu continuar a realizar um conjunto de eventos anuais que tragam a história do Spectrum, que a recuperem e a preservem e depois permita fazer trabalho a partir daí. E, portanto, esse é o objetivo desta sessão. Estamos aqui por causa deste objeto, todos identificamos, o ZX Spectrum, e a sessão, ou a conferência deste ano, de alguma maneira está mais focada no hardware, nas empresas que comercializaram, desenvolveram, evoluíram desenvolvendo periféricos e, portanto, é isso que nos traz aqui. No próximo ano, naturalmente, podemos puxar para a parte do software. Há inúmeras histórias, além das que vamos aqui ouvir hoje, que merecem ser contadas. Mesmo na área do hardware, empresas como a Triudos, naturalmente, têm também de ter uma oportunidade. Infelizmente, o líder da empresa faleceu, eu estou em contacto com a família e a tentar arranjar uma forma de preservar ao máximo também essa história. Mas há outras, Unimicro, que eu e o André já tivemos a oportunidade de entrevistar a pessoa, eu não me lembro do nome neste momento, José Domingos, acho eu tenho ali na cábula, daqui a um bocado já vou ver, e que também fizeram periféricos para o Spectrum, a DMCs que nós descobrimos na entrevista que lhe fizemos. Portanto, o que queremos é garantir que isto não se perde. E, portanto, esse é o motivo para estarmos aqui hoje. O museu tem basicamente 4 áreas em que atua. E isto é muito importante para perceber este tipo de eventos todos que estamos aqui a fazer. Portanto, por um lado, o museu faz investigação e preocupa-se em recolher testemunhos, em analisar documentação, em investigar o que exista naturalmente na internet. Depois, por outro lado, preocupa-se em fazer preservação de documentação histórica, e aqui há um trabalho imenso feito com as pessoas, por exemplo, da Timex, onde o espólio do professor Álvaro Oliveira, da Timex, são cerca de 3.000 documentos, estão preservados no museu. Depois periféricos, que temos vindo a preservar, software, vamos ver algumas coisas também sobre isso. Mas, ao longo deste caminho, eu fui-me apercebendo, e sou sincero, eu não sabia, naturalmente, eu era uma criança quando tive o Spectrum. Houve muitas outras empresas com um papel muito importante e hoje toda a sessão da manhã, por exemplo, está focada à volta do grupo SGO e mesmo algumas coisas à tarde, que têm um papel gigantesco em tudo isto e que era para mim desconhecido. E para mim é uma sorte, uma honra ter a oportunidade de ir fazendo este trabalho. Depois, por outro lado, fazemos tudo isto para podermos disseminar. O objetivo não é ficarmos com o conhecimento guardado para nós. E para isso temos em curso projetos de trabalhos como o livro que foi lançado pelo André, que está aqui sentado à frente, o André Luna Leão, do Planeta Sinclair, que retrata toda a história dos programadores portugueses. Ou seja, não se sabia, não se conhecia grande informação sobre quantos jogos, programas educativos é que foram feitos em Portugal. Havia alguns que se conheciam, claro, mas livros a retratar isso falavam na existência para aí de 20 programas. O trabalho do André, feito ao longo dos últimos 7 anos, para aí, dá origem a um livro que retrata pelo menos 700 títulos, já vai para cima, não é? Que foram sendo preservados. Portanto, é fenomenal o que conseguimos fazer em comunidade quando as pessoas também nos apoiam e nos dão a informação e nos ajudam. Mas temos também, obviamente, temos trabalhos em curso na parte da audiovisual, falarei disso mais logo. Temos os canais do museu, que são a fonte principal de disseminação, e temos os eventos e exposições. Eu estava-me a rir quando falei em canais do museu, porque há pessoas que já aderiram ao Facebook só para poderem seguir o que a gente vai fazendo. Isto para mim tem muito valor, porque há pessoas que se recusam a usar o Facebook, mas no entanto para poderem seguir o que é que vai sendo feito, fizeram-no, e portanto o meu obrigado. Depois há uma parte, a evolução, que é a parte final. Nós não queremos viver de nostalgia. Ninguém aqui veio para cá para dizer isto nos anos 80 é que era bom e vamos todos voltar. Não é esse o objetivo. O objetivo é percebermos onde é que começou a informática nas nossas casas, porque é que pessoas como eu, e eu costumo dizer, eu sou apenas um exemplo no meio de muitos, felizmente,
pelo gostinho que tiveram num computador que começavam a jogar, acabaram por fazer carreiras na tecnologia. E, portanto, esse é um bocadinho o objetivo, é perceber e até aproveitar ideias que tenham funcionado no passado para projetos para o futuro. E, portanto, fazemos um estudo técnico das coisas que nos chegam. Estamos a fazer a recriação de objetos históricos. Vai haver grandes novidades, não hoje, quer dizer, hoje já há algumas, mas vai haver ainda mais daqui a uns meses. E queremos fazer novos desenvolvimentos. Portanto, obviamente há uma tendência a desenvolver novos computadores e novas coisas, mesmo para a plataforma Spectrum, e queremos fazê-lo. Se alguém aqui não souber, por ano ainda se produzem cerca de 200 a 300 jogos de Spectrum. É por carolice, mas é feito. 200 a 300 jogos de Spectrum. Lançou-se um computador com a marca Sinclair recentemente, em 2020, que agora teve um segundo crowdfunding, num mês reuniu 2 milhões de euros. Portanto, isto é de nicho, mas é um nicho muito grande ainda e, portanto, é interessante. Portanto, isto para enquadrar tudo isto no trabalho do museu. Eu sei que esta pessoa não queria que eu a destacasse, mas eu tenho de o fazer, eu peço desculpa pelo abuso de confiança. A história que vamos ver a seguir e a história muito deste evento resulta de 2 contactos. Um contacto com o Dr. Machado Vieira, que veio visitar uma vez o museu e penso que me ligou, mas já não tenho a certeza se foi assim, se foi ao contrário, e tivemos longamente à conversa. E uma visita que o Paulo Zagalo fez ao museu, que de alguma forma eu soube e vim ter com ele e falar com ele. Curiosamente, depois dessa visita houve uma segunda, depois houve uma ida ao Porto, depois houve uma visita em todos os lugares do Porto que hoje vamos falar aqui. Portanto, se há uma pessoa que eu tenho de dizer muito obrigado por este evento e por eu ter a oportunidade de ir aprendendo, e agora eu não estou aqui para ensinar ninguém, que eu nem sequer sou professor, mas partilhar o melhor que eu consiga e o que eu não souber hoje, mas aprender amanhã, ir continuando a atualizar esse conhecimento. Essa pessoa é o Paulo Zagalo. Aqui temos fotos de quando o Paulo fez uma doação de muitos objetos da sua coleção pessoal ao museu. E estamos ali a assinar o contrato. Hoje já temos outro para assinar, porque já vieram aí mais umas surpresas. E a outra foto à direita é de um almoço que fizemos para documentar esta história também. Portanto, muito obrigado, Paulo. Ao dizer o obrigado ao Paulo, tenho de dizer à Maria João, também trabalhou na SGO, desculpa por vos estragar as férias. O Paulo tinha férias marcadas, cancelaram-nas para vir para este evento. Portanto, eu sou uma pessoa que olho sempre para o copo meio cheio e não nunca para o meio vazio. E, portanto, é isto que me enche o coração. Muito obrigado aos dois. E a todos os outros que depois, por acréscimo, vieram também. Nós vamos começar, então, com a sessão da SGO. Vamos fazer aqui uns pequenos ajustes por causa da disponibilidade no palco. Eu ia chamar para se juntarem a mim aqui no palco Francisco Machado Vieira, José Oliveira, António Oliveira e Paulo Zagalo. Quando eu estava a fazer a sessão de abertura, lembrei-me que tinha ali umas cábulas com umas coisas para dizer, mas ficavam ali guardadas, portanto também não tem problema. A dinâmica que eu pensei para isto, eu não estou à espera que a gente consiga, numa sessão de uma hora e pouco, contar a história toda da SGO, porque eu já tive horas de conversas com alguns de vocês. Mas, obviamente, todas as histórias têm muitos episódios e têm pequenos pormenores que são importantes. E era um bocadinho aí que eu ia tentar capitalizar. O que é que eu fiz? Eu, com base na informação que me foi sendo passada pelo Zé Oliveira, que o Paulo Zagalo fez uma direta para digitalizar, eu lembro perfeitamente disso, eu vou tentar puxar determinados temas e depois vou-vos mostrar determinadas coisas que vão estar aqui no ecrã à nossa frente para tentar puxar por vocês. Não é mais do que isso. É uma conversa informal. Eu não sou jornalista. Vocês também não vieram fazer uma apresentação, vieram ter uma conversa que eu agradeço imenso connosco e, portanto, vamos tentar ver se a dinâmica funciona. Mas estejam completamente à vontade para interromper, para corrigir, para puxar qualquer outro pormenor que eu me estou a esquecer. O Paulo foi-me tentando apoiar ao máximo, mas há coisas que eu não consegui assimilar e, portanto, vamos ver como é que isto vai. O primeiro ponto, que acho que é SGO, Santos, Guimarães e Oliveira. Aqui estamos a ver uma medalha de 40 anos, um momento histórico que foi em 1986. Perdoem-me só que eu mostro aqui umas coisas ao início para depois vocês poderem comentar à vontade. Diogo, eu penso que é
Não, desculpa, só um segundo, desculpa. A primeira coisa que acho que é de bom tom é, naturalmente, deixar as pessoas apresentarem-se rapidamente. Portanto, se calhar começando aqui, o Dr. Machado Vieira, portanto, só recordar um bocadinho quando é que entrou. Bom dia. Este senhor meteu-me numa grandalhada, vamos ver se eu consigo sair disto. Meu nome é, como já foi visto, Francisco Machado Vieira. E a minha formação académica sou licenciado em Ciências Matemáticas há muitos anos, que é um curso que agora já não há. Há outros. Ingressei no ensino como primeira profissão e um dia fui convidado para ingressar na Univac, provavelmente muitos saberão o que foi, hoje já não se chama assim, para integrar o departamento de formação de clientes. Surpresa minha, desafiaram-me um dia para ir para o Porto, para a Zona Norte, fazer o quê? Fazer um estudo de mercado e implementar, como se queira dizer, a Univac no Norte. Foi um trabalho que eu fiz, saí do ensino, não conhecia antes a vocação que podia ter para marketing e para vendas e para direção. Pronto, mas a coisa foi correndo e um dia encontrei SGO. SGO era uma empresa chamada Santos Guimarães de Oliveira. Eu só conhecia o Sr. Santos e o Sr. Oliveira, o pai destes senhores que estão aqui ao meu lado, que eram senhores fantásticos, muito educados e que me trataram sempre muito bem. E um dia encontrei-os e, por essa via, eles constituíram uma outra empresa de prestação de serviços, chamada na altura era Service Bureau, que era assim que se dizia, com equipamento Univac. E que, por acaso, foi implementado num andar do prédio onde o escritório da Univac existia no Porto. Em 1983, salvo erro, em março, fui surpreendido por um convite para integrar a equipa da SGO. Pronto, chegámos a um acordo e foi o que eu fiz. E para fazer o quê? Para deixar de dirigir uma empresa onde os equipamentos mais pequenos custavam 10 mil contos, para tentar organizar um departamento, na altura, numa empresa de equipamentos que custavam 20. E este foi o meu grande problema, saber como é que se vendem equipamentos de 20 contos, que tem que ser massificado, em troca de saber, como já sabia, como é que se vendiam equipamentos de 10 mil ou, como quando saí, 120 mil. Muito bem. É mesmo complicado. E nessa altura... Antes da entrada do Dr. Machado Vieira, antes do Dr. Machado Vieira, em 83, entrar, um dos administradores da empresa era o Sr. Álvaro Oliveira, por acaso, tinha mesmo um engenheiro, que era o meu pai. Nós tínhamos um departamento de representações que representávamos a Seiko. Seiko, isso mesmo. Dos relógios da Zona Norte e a Poliprodutos, assim, acho que era Poliprodutos da Zona Sul. E a Seiko resolveu ter só um importador para todo o país. O que acontece é que nós tínhamos um departamento montado, era preciso de relógios, e o meu pai, nas muitas vindas que nós vinhamos muito a Lisboa, por causa da Grundig, que era o nosso negócio forte, viu no jornal não sei o que a Timex tinha uns relógios e tal, e foi lá, à Caparica. E acho que foi o Sr. Cristina Paiva que o atendeu, mostrou-lhe os relógios e depois disse, temos aqui umas brincadeiras, mostra lá o que é isso. E meu pai trouxe um GX71, que eu passei horas a tentar meter o programa em casa, ver o que é que aquilo fazia. E o meu pai dizia, isso é capaz de ter algum interesse? E disse, é capaz de ter e tal. E então fomos explorando um bocado o que era aquilo, o que é que poderia ser. Ainda não havia o 2048, era o Sim, nem Spectrum. Quer dizer, depende do ano, mas... Exato. Sim. O grande problema ali é que nós vimos que aquilo havia uma oportunidade, mas em termos da empresa, as margens eram tão pequenas, depois dizia-se, mas os nossos agentes são só velhos, não sabem fazer nada, se calhar têm filhos, ou têm se calhar empregados que têm um jeito para a informática e tal. E nós, na altura, éramos a maior empresa nacional a distribuir eletrodomésticos em Portugal. Eu ainda não mostrei, mas se alguém não souber, portanto, a SGO é responsável pela vinda e pela construção da fábrica em Braga, da Grundig,
E, portanto, na realidade, daqui a um bocadinho já vamos ver um bocadinho da história que aparece naquela medalha e na realidade é uma empresa. E o que aconteceu foi que lá conseguimos ultrapassar a situação, começamos a receber uns equipamentos e começamos a tentar organizar-nos. Aquilo, de facto, quer dizer, os computadores saíam, as pessoas pagavam o dinheiro e depois é que ia a fatura, porque aquilo era de qualquer maneira quase como se costuma dizer. E vimos que o negócio ia andando, mas que nós não aguentávamos aquilo de maneira nenhuma, porque nós tínhamos 300 clientes a nível de retalho de eletrodomésticos. Ok. Portanto, na altura o mercado de eletrodomésticos era muito forte e, portanto, a capilaridade era muito grande. Aliado a isso, o Dr. Machado Vieira depois já estava, passado pouco tempo, nessa situação que era, nós fazíamos encontros periódicos com os clientes, em hotéis, enfim, promoção das vendas e íamos buscar os forecasts para os próximos 3 meses das vendas e tal. Sim. E às vezes o Dr. Machado Vieira dizia, vamos ao FIRE, não sei o quê. Então, vamos ou não? Então lá ia um cantinho com a Timex. E a Timex lá começou Nós vamos ver bastante disso daqui a um bocadinho. E as coisas começaram assim. Muito bem. Foi assim ok. Já agora, o Zé Oliveira, o seu papel, na altura estava... Era o administrador mais novo. Era o administrador mais novo. Pronto, exatamente. Okay. Muito bem. Então, se calhar, António Oliveira, eu consigo nunca falei, portanto é completamente... O António entra na altura do Dr. Machado Vieira quando se decide depois criar um departamento para isto mesmo. Ok. Então, força, se quiser dizer umas palavrinhas. Não tenho assim muito a dizer. O Dr. Machado Vieira foi meu colega e eu seria o gerente, o Dr. Machado Vieira era o diretor e a nossa função era fazer com que os Timex fossem entregues aos clientes. Muito bem. Tivemos várias situações de clientes que chegavam lá, que acho que uma vez tivemos aqui um de Coimbra que disse que não saía de lá da porta se não lhe entregasse os computadores. O doutor lembra-se disso? E o doutor disse assim, olha, espere aí à porta. Isto tem muitas histórias engraçadas. A primeira das quais eu vou dizer como é que isto funciona, como é que funcionou do princípio. No fim do ano, eu entrei no grupo em outubro de 83 e estávamos a preparar a época forte do grupo, que era Natal, naturalmente. Então os dois pretendíamos chegar a um acordo de que o que é que valeria a pena investir em Spectrum naquele Natal. E muito cheios de medo, chegámos à conclusão que poderíamos, com alguma expectativa e sem grande receio, investir cerca de, na altura, em contos, 20 mil contos em aquisição de Spectros para os vender. Acontece que a surpresa é que não foram 20 mil, foram 80 mil. Portanto, um pedaço mais. Então aqui nasceu uma ideia que foi assim. Por que não aproveitar a estrutura de distribuição de equipamentos de eletrodomésticos do grupo SGO, porque na verdade o Spectrum, e perdoem-me os técnicos de hardware e programadores, etc., mas o Spectrum, nós soubemos que era inglês, naturalmente, desenvolvido pelo Sr. Sinclair, que aliás conhecemos pessoalmente. O forte era uma máquina, e desculpa a expressão, uma máquina de jogos. E daí fomos à Inglaterra, fui a Londres e fomos visitar as máquinas de jogos. O que é que se fazia com o Spectrum? E trouxemos lá uma ideia e dissemos, então, por que não aproveitar a estrutura de desenvolvimento? E o negócio foi feito desta maneira. Os nossos clientes, os nossos SGO, clientes de eletrodomésticos e de televisão, na altura estava a começar a entrar a televisão a cores, os jogos precisavam de uma televisão para os miúdos e as mães precisavam de uma televisão para as telenovelas. E foi por aí que nós metemos os nossos SGO distribuidores no grande negócio. Para eles, ser Spectrum ou ser outra coisa qualquer era rigorosamente igual. Importava era o negócio deles, porque os meninos queriam os jogos e as mãezinhas queriam a telenovela. Então eles vendiam os televisores para as senhoras verem a telenovela, que era para os meninos ficarem com o televisor para os jogos. E se ainda hoje virem o que é o Spectrum e falar nas máquinas de jogos, ainda outro dia, num programa de televisão da RTP1, com o Vasco Palmeirim, penso que assim que se chama, toda a gente fala no Spectrum, os olhos brilham. Nos jogos.
Pronto. Portanto, esse foi o grande êxito. E a partir daí fizemos outras coisas que naturalmente interessavam, que foi começar a fazer exposições nas escolas. Nas escolas dos mais jovens, na altura havia as escolas chamavam-se o ciclo preparatório, que corresponde ao 5º e 6º ano de escolaridade. E então, montávamos os equipamentos todos, os meninos sentavam-se e começavam de imediato a trabalhar com aquilo. Todos os meninos. Nunca um professor vi sentar-se atrás de um espectro, porque o adulto tem muito receio de não ser capaz. Eu daqui a um bocado vou corrigi-lo, porque eu sei que conhecemos um que fazia isso, a gente daqui a um bocado vai corrigir isso. Exatamente. Bem, portanto, o negócio foi correndo assim, era um negócio doutor, desculpa interromper, penso que uma vez até chegámos a vir uma escola à Cantanhede. Exatamente. Não foi? Viemos a muitas, quer dizer. Acho que chegámos aqui a fazer uma exposição. Já me estava já problemas, porque se calhar foi na minha escola e eu vou ter de descobrir isso. Vou desculpar, porque há muita coisa que isso já lá vão tantos anos que passaram, enfim, eu já sou talvez o mais velho aqui da sala, e há muita coisa que eu já não me recordo, mas pronto, perdoem. Mas há alguns pormenores que eu me recordo. A gente vai desbravá-los então. Por exemplo, para verem um dia um pormenor que nunca esqueci, foi, eu vinha de casa de manhã, portanto deram-me como encargo dirigir as empresas ligadas à parte da informática, quer dizer, o departamento de Timex, uma empresa de prestação de serviços que era a Prodata, e paralelamente ou concorrentemente o chamado LED, que era um laboratório de eletrónica digital. E então eu vinha de casa, passei por a rua Visconde de Setúbal, que é onde estava o departamento de Timex, e havia uma fila enorme, era perto de Natal, havia uma fila enorme para o passeio. E eu fui andando pela fila e a certa altura, quando cheguei à porta, entrei. Bem, então queriam-me bater porque eu estava a passar à frente deles. E foi difícil dizer quem era, porque eles julgavam que eu ia lá buscar os equipamentos que eu estava lá à espera. E comprar um espectro também. Ou comprar um espectro. Isto é uma das histórias, não é? Certo. Lá. Eu na altura, portanto, tinha os vendedores, 12 vendedores e os vendedores às vezes me iam ter comigo, precisava falar consigo. Mas o que é que se passa? Tem aqui uma encomenda de 20 televisores, mas tem aqui um problema. É o cliente só compra se levar 20. Se levar espectro. Isso era um bocado como nessa altura o bacalhau e o arroz. Leva o bacalhau, mas tem que levar um saco de arroz. Falta ainda ao Paulo, se calhar, apresentar-se, portanto... Bom dia a todos. O meu nome é Paulo Zagalo, o Diogo já me apresentou muito bem. Eu fui colaborador da SCO. Para não me enganar, até tomei aqui nota, entrei em SCO em 84 e tive até 92. Trabalhei em vários departamentos da SCO, comecei no departamento Timex, passei depois pelo LED e passei pela Prodata. Foi essa a minha função dentro do grupo. Não sei se queres abordar, eu acho delicioso, apesar de ser um pormenor mais pessoal, a maneira como tu vais parar a SCO com a história daquele software. Se quiseres abordar, se calhar. Posso? Portanto, eu antes de trabalhar em SCO, trabalhava na equipa de segurança de uma entidade bancária no Porto, trabalhava no turno da noite e muitas vezes, nesta altura do verão, ao sair às 8 da manhã, ia a um supermercado que pertencia também ao grupo, chamado Baratuxa, ia lá comer alguma coisa e depois ia até à praia ou fazer qualquer coisa e aproveitar a linda manhã que estava, um dia que tinha acabado de nascer. E houve um dia, ao dirigir-me lá, estava um funcionário a tentar pôr um computador, um SPET a trabalhar, ligaram um televisor para passar uma publicidade ao arroz, ou às batatas, ou qualquer coisa desse género. E aquilo ficou-me na cabeça e numa noite de folga, ou num dia em casa, resolvi fazer um programa para fazer a apresentação de preços para os produtos. Passou-se alguns dias e numa outra ida ao supermercado encontrei esse funcionário que tinha visto e disse, olha, está aqui uma cassete com um programa, carregue, e ele depois pergunta-lhe quais são os produtos, quais são os preços, quais são as mensagens, vai metendo e aquilo fica a correr, a fazer scroll das mensagens e a apresentar os produtos. Pronto, e comprei o que tinha para comprar para comer e fui-me embora. Passou-se mais tempo e lá voltei eu como cliente normal, veio um senhor ter comigo, desculpe, querem falar consigo e mais não sei quantos, e convidaram a ir a Visconde de Setúbal, onde fui receber
Sou António Oliveira, e pronto, e assim... E é assim que entras para a SGO. Eu tenho de ver se o André ainda aqui está ou se já foi à procura do software, mas pronto, ainda aqui está. Ok. Muito bem. Há bocado falou no tema das televisões, eu tenho partilhado aqui um pormenor. Eu não me lembro quando é que tive o primeiro Spectrum, mas eu lembro-me quando tive a primeira televisão, porque o meu padrinho deu-me na Páscoa e para mim representou a liberdade para usar o computador quando queria. Até lá era a negociação com os pais, portanto eu percebo perfeitamente o tema da televisão. Não era Grundig, era uma Minerva, que infelizmente já não tenho, mas lembro perfeitamente disso. Segunda marca? Muito bem. Continuando. Diogo, eu penso que... Ok, isto era as introduções, isto era a brincar com o Paulo Zagal, porque a gente tinha o cartão dele, portanto também dava para saber isso. Ok, vamos só saber um bocadinho aqui sobre a SGO, apesar de que já falámos bastante. Eu queria aqui mostrar só 2 ou 3 coisas e pedia-te que passasses então aqui para o teclado. Muito bem, isto é... Diogo, posso intervir aqui? Isto faz parte de um livro que acompanha aquela medalha dos 40 anos do SGO. Eu hoje, nos equipamentos e nas coisas que vou doar ao museu, vou doar a medalha que me foi confiada à época nessa data. Eu recordo que SGO fez 40 anos em 86. É engraçado que nós tivemos aqui o ano passado todos a comemorar os 40 anos do Spectrum. É verdade. SGO já tinha feito 40 anos em 86. Isso mesmo. Essa medalha passa para o espólio do museu como algo que me foi confiado e eu confio agora ao museu. Há aqui uma coisa muito importante, é que as pessoas que estão a ouvir não sabem, mas eu já conheço o Paulo há algum tempo e, por exemplo, a primeira vez que ele fez a doação ao museu, eu sei a análise que ele fez precisamente sobre se era o destino certo a dar a muitos dos objetos, nem todos de Spectrum, mas coisas até da SGO, como as disquetes 2 polegadas da Zenith e tudo isso, e portanto eu sei que obviamente são coisas muito especiais. A medalha eu conhecia, e na realidade é um objeto que não tínhamos e que não é fácil termos acesso, mas naturalmente é para ir para o museu e para ser exposto. O que está aqui é um bocadinho da história, porque eu acho que é extremamente interessante perceber que estamos a falar de uma empresa que surge em 1946, que tem vários departamentos, a gente depois vai falar um bocadinho sobre isso, na realidade com 3 sócios, mas depois logo em 48 um dos sócios cede a participação. A empresa que é responsável, eu não sabia disto, estou a ver em que ano é que é, a questão da Televés, que nós todos conhecemos das antenas, é a SGO que traz a... Televés para Portugal. Diego, deixa-me só... Força, corrijam-me à vontade. Estou sim, a ver... dá para ver aqui, eu estava aqui. Estou a ver aqui, ali em 52, a SGO vendia automóveis. Isso mesmo, e nós vimos onde era... Não sei se foi da mesma iniciativa, mas nós passámos num sítio onde era a parte automóvel. Exato. Nós vendíamos a Goliath, uma marca alemã, e o sócio do meu pai levava mais os automóveis. E, entretanto, em 53 o meu pai foi à Alemanha, esteve lá quase 3 semanas para conseguir o contrato com a Grundig e arranjou a marca Grundig, que veio para Portugal. Okay. Esteve lá 15 dias porque queria só comprar 2.000 rádios, o Max Grundig queria 6.000, ficaram por 4.000. Pronto. Mais uma fábrica. De facto, venderam-se todos e tal. Mas o meu pai disse ao Sr. Santos isso, temos um ano para ver qual é o negócio melhor, se os carros, se a Grundig. Okay. E pronto, acabaram depois os automóveis e passou a Grundig. E depois aí o percurso com a Grundig foi o que vamos ver para a frente. Não é? Foi história, não é? Ficou para a história. Muito bem, há aqui muitos outros pormenores, as pessoas ligadas à SGO estão ligadas às primeiras, ou à primeira transmissão de televisão experimental no Porto. O vosso avô era o primeiro rádio amador português. Eu já vou mostrar isso também. Foi dos primeiros rádios amadores que usava a Timex, que usava também. Eu tenho o vídeo. Sim, exato. Eu tenho o vídeo, acho que não vou mostrar o vídeo, mas vou mostrar o cartão dele, que também temos. Castro Ferreira é a Fiat em Coimbra, isso mesmo. Coimbra, isso mesmo, sim. Ok. Eurofone, Sociedade Anónima, a Grundig, a história da Grundig, que é então em 65. Deixa-me só dizer outra coisa. Aquilo que aconteceu com a Timex em 1962 aconteceu
com a fábrica de produtos Stella, que é mais famosa pela rotunda da PE. Sim. Na altura, meu pai contava-me isto, que houve uma alteração de impostos e tudo que era importado tinha impostos altíssimos e tudo, imposto de consumo, tudo que fosse importado era proibitivo praticamente. E a SGO só podia vender rádios, a televisão estava a começar a preto e branco, mas era importada e, portanto, não se vendia muito, então era preciso criar alternativas. E a SGOI entrou como entrou na Timex, quer dizer, foi à fábrica, o que é preciso fazer para vender fogões? Os fogões eram feios e não sei o quê. Nós começamos a desenhar um catálogo. Ok. Temos um catálogo de produtos desenhados e a fábrica PE funcionou com a SGO durante 5 anos seguidos, praticamente em exclusivo. Okay. Nós vendíamos, eles fabricavam. A Timex foi a mesma coisa. Ok. Muito bem. Sim, força. Sobre o Timex e sobre o Spectrum, desculpem lá que há aqui duas coisas que talvez seja giro saber, porque se passavam comigo. O Grupo Sonai introduziu em Portugal os primeiros supermercados. O Continente chamava-se. Na altura não era Continente que se chamava. Não era? Não. Já era Continente naquele sítio, mas o primeiro não era Continente. Qualquer coisa. Então, para verem a força do Spectrum, o Continente no Porto, que abriu, o primeiro Continente no Porto que abriu, que foi... Do Norte Shopping, né? Norte Shopping, exatamente. Ao pé da rotunda que estavam exatamente. Sim. Nós éramos o único fornecedor de equipamentos para o Continente que obrigou o grupo a pagar em 7 dias. Conseguiram forçar a Sonai a mudar as regras. Muito bem. Ok. Porque eles pagavam a 120 e a força. E então daí, outro exemplo, por exemplo, é o caso da Rádio Popular, que hoje é o que é, e começou numa pequena loja a vender aspectos e a vender jogos, por exemplo. E há aqui uma inovação que resultou do pacto do negócio com o Continente. É porque o Continente começava, as pessoas iam lá comprar, se tinham defeito, queriam devolver. Eles não estavam sujeitos, ou não queriam estar sujeitos a que o equipamento fosse para a fábrica e fosse reparado e depois fosse não sei quantos. E, portanto, introduzimos também em Portugal, pela primeira vez, uma inovação que foi o chamado banco de trocas. O utilizador Spectrum tinha um defeito, tinha um problema, levava, imediatamente era trocado por outro novo, sem pagar nada. Ponto final. Portanto, isso também foi uma introdução. Já não está disponível. É que eu tenho muitos para... Já não está disponível. Doutor, isso fazia que houvesse uma carrinha quase todas as semanas. Exatamente. Isso, por exemplo, também foi SGO. Não fui eu, fui SGO, porque é preciso dizer que tudo isto é uma camisola vestida por toda a gente. Há aqui uma outra inovação para além do banco de trocas, que foi importante resolver. Fizemos também uma outra inovação noutro produto que a SGO tinha, que eram os PCs, os Zenith Data Systems, de que também fui responsável, e que introduzimos também em Portugal uma inovação que hoje se usa frequentemente, que é a extensão do tempo de garantia. Ok. Como a garantia do equipamento tinha 1 ano, e portanto ao fim do ano o utilizador usava o SGO para reparações, mas depois disso procurava o mais barato, e nós perdíamos a condição de seguir o cliente, fizemos a primeira vez em Portugal a extensão de garantia para 3 anos, com um pequeno acréscimo mensal. Isso permitia-nos que manter o cliente junto de nós e temos a possibilidade de, na altura própria, começar a trabalhar a substituição de equipamento. Portanto, é aqui também uma inovação introduzida por SGO. Um outro exemplo que eu me recordo e que daqui a bocado vão ouvir a pessoa responsável é que o êxito junto dos meninos, os meninos é que compravam os espectros, os pais pagavam, mas eles é que compravam. E um dia havia no Porto, durante muitos anos, uma feira de informática, que era chamada Infoporn, sim. E nós então divulgámos junto às escolas, criaram-se excursões organizadas de autocarros e na parte de baixo do Palácio de Cristal montávamos uma série de mesas de jogos com espectros. Pronto. E então
a afluência foi de milhares de crianças, através de dezenas, centenas de escolas, e o grande responsável está ali sentado, eles vai-vos falar, que é o Dr. Queiroz, é que eu resolvi convidar para responsável dessa sala. Ok. E o Dr. Queiroz, que tem, enfim, uma deficiência visual, é conhecido, ele reconhece, era o homem que chegava lá e perguntava: qual é o teu problema? É isto assim, assim. Pois não estás a funcionar mal. Isto é fantástico. Como é que este indivíduo conseguia conhecer os jogos todos, orientar os jogos todos e fazer uma outra coisa que eu tenho muito orgulho e que falo muita vez nisso, que é, fez, através do Spectrum, a primeira vez que numa escola se ensinava inglês através do equipamento informático. Este homem, desculpem a emoção, este homem merece uma salva de palmas. Eu que tenho alguma sensibilidade para o tema, porque trabalho hoje na área ligada à visão, e desde cedo a minha mãe deu aulas a alunos do ensino especial e, portanto, convivi com moços pouco mais velhos que eu a usar linhas braille e tudo isso. Quer dizer, tenho alguma sensibilidade, mas na altura do PC, na altura do Spectrum, não tinha a mínima noção nada disso. Portanto, daqui a um bocadinho vamos falar sobre isso. Eu vou aqui passar rapidamente só porque, pronto, os pontos principais, a gente já falou disto tudo, a Televés eu falei, vamos passar isto. A parte Centro de Assistência Técnica em 81, em Viseu, obras... a distribuição de relógios e computadores Timex começa em 83 e foi criado, aquilo é outra coisa, o departamento é outra coisa. Pronto, Grundig, ok, muito bem. Diogo, sim. posso acrescentar só um Pode sim. Pronto. A parte da história que está aí vai só... Até 86 até aos só. 40 anos, não é? Sim. Esse é o livro que acompanha a medalha dos 40 anos. As marcas representadas no início são aquelas que a maior parte das pessoas que já com alguma idade conheciam, que era a Grundig, o Fagor e as marcas da Candy. Okay? O José Oliveira é responsável depois por introdução de novas marcas no grupo, já com a liderança dele, onde tivemos a distribuição da Technics, também? da Lovopta, da Panasonic, da Goldstar, etc. Portanto, a SCO continua a evoluir e acompanhou sempre marcas de topo e a distribuição de marcas de topo. A partir de 86 o mercado também altera muito. E então as grandes estruturas, os grandes importadores começaram a ter problemas. Porque, quer dizer, eram estruturas pesadas e as vendas não... havia mais concorrência, portanto... E também, em 1986, entrou a Sony. É preciso dizer isso. A Sony veio ocupar uma fatia muito grande do mercado. E, por outro lado, nessa altura do campeonato, portanto, nos anos 80, o importador era sempre muito maior que o cliente. A partir daqui, começaram a aparecer clientes maiores que o importador. Okay. O que significa que há uma inversão de margens, não é? E, portanto, aí torna-se difícil. Nós deixamos de ter um contrato de exclusividade com a Grundig em 86, vendíamos só 25 mil televisores por ano, na Zona Norte. E digo-lhe, eu andei Oriente, em todo lado, na Europa, Thomson, tudo, que era, não havia marca nenhuma que nos conseguisse fabricar número suficiente para vender os televisores que nós vendíamos. Tivemos uma participação muito importante com a Eletrónica Bertrand, que era uma firma espanhola, em Barcelona, que montava a Sharp em Espanha, que passou a ser Elbe, portanto, Eletrónica Bertrand começou a ter a marca própria, e a SGO ia lá e comprámos 5 mil, 6 mil televisores, era assim. E também tínhamos as nossas questões técnicas, por exemplo, os espanhóis, à boa maneira espanhola, lançaram um televisor bifónico, de um lado e do outro. Recebemos os primeiros e os clientes queixavam-se. Eu sento-me aqui e vejo luz dentro do aparelho. Há ali qualquer coisa. Fomos ver, só tinha um alto-falante de um lado. Eram bicónicos, mas só tinham um alto-falante de um lado. Nós reclamamos, eles espernearam muito e começaram então a meter 2 alto-falantes nos televisores. Em Espanha ia com um só. É o que dá a conseguir vender em volume. Eu fiquei com uma curiosidade, eu imagino a resposta, mas
O Paulo falou em Gold Star, eu conheço a marca Gold Star, eu lembro que um dos vídeos em casa dos meus pais era Gold Star. Mas a Gold Star é uma empresa que participou noutro fenómeno na informática, que em Portugal não teve uma expressão muito grande, mas lá fora teve, os MSX. Nunca penso, na altura já não estavam a olhar para nada disso? Porque a Gold Star fazia muito para a Philips também. A Philips também estava envolvida. No departamento de Timex, em Visconde de Setúbal, na rua Visconde de Setúbal, tivemos lá alguns equipamentos Gold Star, MSX, eu tive a oportunidade de testá-los, mas não havia volume de jogos que justificasse o modelo de negócio. Aliás, que a SGO tinha. E daí a Gold Star é Lucky Gold Star, LG. LG, ok. Tarde, Pois, viu a LG, sim. Desculpe lá só, porque isto vale a pena. Quando se fala em SGO, provavelmente a maioria das pessoas nunca terá ouvido, porque houve aqui, da parte dos administradores e dos fundadores da empresa, na minha opinião, uma tentativa de que o produto que vendiam é que tinha valores. Nunca se dedicaram muito a desenvolver o nome, a marca SGO, e por isso é que no Norte era a Grundig, no Norte e em Portugal é a Timex, no Norte em Portugal é outras coisas, mas vou-vos dar aqui também um testemunho pessoal, que só eu posso dar, porque só eu que estava naquela circunstância. Durante anos, eu todos os anos, em março, ia à CeBIT, que é a maior feira informática do mundo, Alemanha, em Hannover, sim. E levava um desdobrável da SGO. Bem, o pavilhão mais pequeno da CeBIT tinha 3 vezes este pavilhão que está aqui. Vez nenhuma, quando eu entrava e queria uma entrevista com as pessoas responsáveis da exposição, da marca, eu pedia a entrevista, deixava ficar o folheto da SGO e nenhuma vez me foi recusada uma entrevista nesse mesmo dia. Porque o grupo SGO representou em Portugal, eu estava muito atento a isso, o lugar número 205, das primeiras 1000 empresas do país, a SGO era a empresa número 250. E tenho pena que seja menos conhecida do que aquilo que merece. E por isso o meu empenho, quando passei aqui e vi o Spectrum, que para mim é o equipamento, digamos, quase dizer do meu coração, isto é. Mas, porque estive envolvido desde o princípio, achei injusto que a SGO fosse desconhecida no meio deste processo. E tenho feito muita força, cheguei a ser um pouco, enfim, deselegante aqui com o João Pedro, para lhe dizer que é preciso ver o Spectrum não só do lado da perspectiva do hardware, mas da perspectiva do equipamento e do que representou no negócio em Portugal e, sobretudo, do que representou do espírito digital da informática em Portugal. Porque foi nesses anos que os primeiros jovens começaram a ter contacto com a informática. Aí há um pormenor giríssimo, está ali o Filipe cresceu no Porto, e eu lembro quando começámos a falar e eu falei com ele e perguntei, olha, SGO? Não sabia. E isso tem a ver com uma das coisas que eu tenho aí também para mostrar, não é já, mas eu posso tentar chegar lá. Isto era o vídeo que estávamos a falar há bocado, pronto. Aqui, eu antes de ir só a isso, porque é precisamente o próximo tópico que tinha, só queria dizer o seguinte, da mesma forma que existe um trabalho destes feito, para o caso da Timex, com a ajuda da Rosalina Alves, eu, como disse, tive a oportunidade com o Paulo de visitar muitos dos sítios onde a SGO teve atividade e, portanto, neste momento já temos uma identificação dos principais locais que visitámos à data de hoje. Eu não sei, aqui no ecrã grande eu pelo menos não consigo ver bem, mas estão identificados alguns dos locais, o local da Visconde de Setúbal, que falámos há bocado, não sei se é neste ecrã, está o LED também, que vamos falar e tudo mais. Pronto, isto é a informação que existe. E depois em Lisboa, na margem norte do Tejo, onde é que estava localizado. Bem, antes de passarmos à frente, isto é das coisas que já nos meteu mais a ferver aqui no museu. Eu já fui ver se conseguia comprar uma carrinha destas, mas isto não é fácil. Eu acho que esta carrinha tem uma história. Sim, então força, porque esta carrinha é deliciosa. Esta carrinha foi a minha primeira carrinha na Televez. Ok. O meu primeiro emprego foi na Televez e eu tinha esta carrinha com exposição itinerante de todo o material da Televez, por exemplo, amplificadores, mistradores. A carrinha era branca e cor de laranja na altura. E depois aproveitamos a carrinha, pintamos e passou para a Timex.
Ok. E andava sempre para cima. Como nós queremos fazer uma exposição itinerante, as ideias estão a ferver. Diz, Ó Diogo, eu só queria, já que estamos aqui com uma imagem da Timex, e pegando numa coisa que o Dr. Machado Vieira disse há bocado, do banco de trocas, que foi importantíssimo, a SCO, desde o início, e como era representante de algumas marcas, sempre teve preocupação com as reparações e resolver os problemas dos clientes. Daí a SCO ter, desde o início, escolas de formação interna, onde formavam os seus próprios técnicos e os técnicos das empresas associadas e dos seus parceiros, para que os clientes pudessem, dentro da gama toda de eletrodomésticos, linha branca e linha castanha, pudessem ter as máquinas e os televisores reparados na hora e o mais rapidamente possível e com técnicos qualificados. Ainda existe uma empresa que teve origem no grupo SCO, que ainda hoje tem uma escola de formação a funcionar. E nós passámos lá. Passámos lá. E, portanto, a formação das pessoas, quer dos quadros internos, quer dos quadros dos seus colaboradores, foi sempre uma preocupação muito grande dentro do grupo SCO. Posso dizer-vos que as únicas pessoas com quem eu comentei que me identificavam imediatamente o nome SCO foi porque fizeram formação lá. Porque eu já apanhei pessoas a dizerem isso. Eu fiz lá a formação. Parece, sim, senhor. E depois há aqui um outro pormenor também, desculpem os pequenos pormenores que às vezes me lembro. Estamos a falar muitas vezes de Visconde de Setúbal. O Visconde de Setúbal é uma rua perto do Marquês, para quem conhece, no Porto, e o edifício era uma velha casa, desculpa a expressão, que era da SCO, e uma entrada, e tinha um primeiro andar. O local da manutenção era na cozinha, antiga casa da cozinha, e a sala de clientes era num pequeno quarto que dava para a rua. Isto não teve importância nenhuma no volume de negócio. Eu vou-vos dizer que o volume de negócio, acho que não vou aqui fazer nenhuma confidência, nos anos que durou, terá dado a SCO um volume de cerca de mais de 5 milhões de contos. Timex, Spectro. Departamento Timex. E para vos dizer que não tinha importância nenhuma o local, porque a SCO dava importância ao negócio e ao valor e à satisfação do cliente, e daí, portanto, o nome ser desconhecido. Eu visitei a casa do Sr. Sinclair em Londres, no bairro de Fulham, e aquilo que eu vi na casa dele tinha 3 andares. O primeiro, que era a recepção, onde não estava ninguém. O segundo era uma sala onde a esposa era a diretora comercial. E o terceiro era o laboratório onde ele inventava as coisas e que era precisamente o sítio da cozinha. Pronto, está tudo dito. Portanto, o melhor sítio para aplicar criatividade e companhia na cozinha. Está tudo dito. Okay. Vou reorganizar a minha casa. Não é o grande edifício, perceberam? Não é o grande edifício, não é a grande coisa. Sim. É o negócio, são as ideias, é o espírito de grupo, é a camisola que se veste. E eu vou terminar aqui dizendo-vos e manifestando-vos e mostrando-vos que tenho um enorme orgulho de ter participado neste projeto, um enorme orgulho em ter saído da Univac, e o Sr. Álvaro de Oliveira, que era a pessoa com quem eu mais contactava, pai destes senhores jovens que estão aqui ao meu lado, um dia me disse uma frase que nunca mais me esqueci, e isto é um testemunho. Às vezes é melhor. Eu era o diretor, portanto, o branch manager da Univac no Porto. Ele dizia-me assim, às vezes é melhor estar no focinho do rato do que no rabo do gato. E foi. Muito bem. Muito bem. O tempo está controlado. Há aqui pelo menos algumas coisas que queria mostrar, porque acho que mostra o testemunho. O testemunho é fundamental, é a coisa mais importante. Mas depois complementado ainda por cima com imagens, porque um dos motivos, na minha modesta opinião, por qual o nome SCO na área do SPEC não é tão reconhecido, e isso já falámos algumas vezes, eu e o Paulo, primeiro tem a ver com a promoção da marca do produto e o facto de vocês venderem a distribuidores vossos. Ponto número 1. Depois, o facto do departamento se chamar Departamento Timex. E depois, eu vou saltar aqui esta parte, depois se quiserem voltamos a isto sobre os departamentos que existiam. E depois isto. É que há muitos... Eu tenho fotos muito giras, tenho um orgulho imenso em ver estas fotos que juntam as pessoas da Timex com as pessoas da SGO
E quando vamos a ver, isto é um congresso da SGO, congresso Timex SGO, SGO Timex, e portanto, é giro que há bocado falavam no Agostinho Paiva, que é a primeira pessoa à esquerda, depois o falecido também António Gomes, diretor-geral da Timex, depois o vosso pai, depois o Dr. Machado Vieira, e depois é o António. Sim, desculpa. Pronto, e está aqui em maior destaque, aqui está a intervir o Dr. Machado Vieira. Eu daqui a um bocadinho vou já mostrar onde é que isto é. Sim, força. Diga. Força. Não, porque estou aqui a fazer referência para além do Timex, e peço desculpa, à Zenith Data Systems, que era um equipamento que a SGO comercializava. E eu também tinha a responsabilidade, enfim, desse negócio. E então, para verem o que é que a SGO promovia, um dia o Sr. Álvaro de Oliveira disse-me assim: nós fizemos uma encomenda, isto é a propósito da Universidade Portucalense, Universidade Católica, nós desenvolvemos um projeto de informatização através da Zenith. E ele disse-me: nós fizemos uma encomenda de equipamentos e os americanos dizem que nós não temos plafond de crédito para mandar. Nunca aconteceu. Bem, então eu descobri, foi uma coisa simples. Eu peguei o telefone, liguei para o Sr. João Solari, que era o presidente, o Sr. João Solari para o presidente e disse: eu preciso destes equipamentos aqui para entregar à universidade. E ele disse: assinas? Assino, não preciso de mais nada, e mandou. Eram 250 equipamentos que foram instalados na universidade para informatização. O que é que acontecia? É que, afinal de contas, o SGO tinha realmente um plafond de crédito de 20 mil contos, só que aquela encomenda custava 1 milhão. E depois nunca mais tivemos dificuldade, porque eu ligava com ele e ele dizia: o que é que tu queres? Quero isto. E ele dizia-me simplesmente: done. Ok. Pegava na altura não havia telemóveis. Telex e telefone. Ligava para os Estados Unidos, para o seu diretor financeiro, e dizia: mando, porque o Francisco está a dizer que sim, e ponto final. E a propósito disso, lembrei-me de uma coisa que o Spectro também teve, que foi quando abriu a Universidade de Braga. Sim. Que era o Dr. Machado Santos, que era o reitor, que era o fundador reitor, que tinha vindo de coisas com quem tomei contacto pessoal. Ele teve uma ideia fantástica, que também não será muito conhecida. É porque, além de haver uma biblioteca, ele resolveu criar uma computeca. E feito com espectros. Todos os alunos que quisessem desenvolver um programa de informática tinham acesso a um espectro que iam buscar à computeca. Isto também é um outro aspecto. A Universidade de Braga é a região de Braga, pode não ter a ver com o que está a falar, podem ser iniciativas separadas, mas a zona de Braga e a zona de Lisboa são zonas que nós sabemos que o projeto Minerva, criado pelo professor António Dias Figueiredo, que foi meu professor e orientador de estágio e que esteve aqui na abertura do museu a falar, na zona Braga e na zona de Lisboa usavam equipamentos Timex. Por exemplo, aqui na zona centro não, porque havia liberdade de escolha. Pode ou não ter tido a ver com isso, mas, portanto, isso é muito interessante. A pessoa que falou, esse reitor já faleceu? O professor Machado Santos já faleceu. Okay. Chegou a ser, inclusive, o reitor dos reitores. Ok. E, normalmente, tinha estado em Moçambique, no Lourenço Marques, a organizar a primeira universidade enfim, com outras pessoas. Depois vieram depois do 25 de Abril. Certo. E então isto foi uma ideia fantástica que nós ajudaram a implementar. Fomos colaborando. Esta era a maneira que a SGO tinha de divulgar os seus produtos. Eu não conheci nenhum agente da SGO onde existisse um reclama-cores, a luz, que dissesse SGO. Dizia sempre Timex, ou o nome deles. Grundig, Panasonic, ou outra coisa qualquer. Pois, esse é o motivo. Só tentar mostrar aqui, nós já falámos da maioria disto, há aqui dois pormenores só. Se calhar, não sei se José Oliveira se calhar também tem esta informação, a questão da Rádio Popular, porque é uma coisa que as pessoas, excepto quem teve esta experiência, não sabem. Aliás, eu escrevi, querem saber mais, venham a Catanha de ouvir falar sobre isso, e Rádio Popular, conta lá isso. Portanto, João, o José Oliveira foi diretor comercial da Rádio Popular. Pronto, portanto... Mas a Rádio Popular, na Rua do Loureiro, era uma casinha com 3 por 4 metros, ou coisa parecida, não é? E que fundamentalmente vendia os jogos.
Aliás, nós também tivemos, a SGA também teve, um dia nós tínhamos um colaborador de software do ponto de vista dos jogos, porque depois fazíamos as cassetes, enfim, as coisas todas. E um dia vim a descobrir numa revista europeia que o maior vigarista na área do software dos jogos trabalhava connosco. Foi despedido em 5 minutos, não é? Porque... É normal que estivesse em Portugal, não me surpreende essa parte. Porque era ele que vigarizava a nós, vigarizava toda a gente, porque fazia até com as máquinas, fazia os joguinhos, depois vendia por conta dele. Enfim, pronto, também tem essas histórias engraçadas. Eu peço desculpa, temos de falou em máquinas e isto fez-me lembrar uma coisa. Eu tinha uma foto que passei, porque pronto, o tempo está a passar, mas há um pormenor também delicioso e que as pessoas não sabem. Portanto, um dos departamentos da SGO é o LED, e o LED fez, e eu tenho uma foto que mostra isso, flippers pelo menos, não foi? Quem é que pode contar um bocadinho disso? É assim, nós tínhamos uma representação que era a ItKit. Aliás, ItKit, sim. Que era a dona da Zenith, americana, muitos anos, durante 20 e tal anos, representávamos, vendia muito material de radioamadorismo, para bancada de laboratório e tal, que poderia ser vendido em kit ou montado. Portanto, o cliente depois optava porque poderia ser montado localmente em cada país onde o material tivesse. E nós mandamos vir também os flippers. Mandamos vir um ou dois flippers, entretanto o LED existia, portanto o LED era um laboratório de eletrónica digital que fez o próprio sistema de faturação da empresa, trabalhou durante anos e posso dizer que se calhar dava-nos mais segurança do que Nixdorf mais tarde, que ele levou-nos à desgraça, aquele Nixdorf era complicadíssimo. E então criámos algumas máquinas de jogos, pronto. Tínhamos algumas máquinas de jogos, flippers, baseados nos televisores que tínhamos em casa. Na altura, depois também começamos a usar placas e material da Timex e depois negociávamos aquilo com as pessoas. Portanto, foi um negócio também... Não existe nada disso em lado nenhum que vocês conheçam, para não? Os flippers em si. Eu tenho um, mas muito velho. Pronto. Não, é um equipamento que devia ser pelo menos fotografado e coisa para ser apresentado. Eu queria acrescentar aqui outra situação, que é o nosso pai, o meu pai, desenvolveu a primeira faturadora eletrónica por pontos, impressora por pontos, em 1970. Foi toda feita pelo LED e desenvolvida pelo LED. Eu penso que ainda hoje vamos voltar a falar dessa impressora, penso eu tenho, por acaso, um dossiê sobre o LED, todos, não sei se tenho algum interesse. O desafio que eu faço, naturalmente, é deixem digitalizar isso tudo. O Sr. Tomás Xavier... Isso já entra, eu sei isso, mas acho que não deve ser eu a contar, porque há outras pessoas envolvidas no projeto. Digo-vos só que no LED, com o departamento, foi desenvolvida uma impressora de agulhas que se conectou a um espectro. Foi desenvolvido um programa de faturação feito pelo Spectrum. Foi desenvolvido em conexão com o Timex, porque era muito difícil as cassetes entrarem, depois aquilo andava para trás, etc. Foi desenvolvido um drive de disquete, já de mini disquete, enfim, que depois, pronto. Depois há histórias que eu deixei de conhecer porque em 1989 saí para um outro projeto ligado ainda à informática, depois mais tarde saí disso e vim para Santa Combadão, onde vivo neste momento há cerca de 30 anos, e regressei ao ensino. Pronto. Ok. De maneira que há coisas que eu depois já não sei a partir de certo momento. Eu não sei se queres falar da impressora, senão também te queria fazer só uma pergunta, mas sim. Queria só completar aqui alguma informação sobre o LED. Era um departamento onde se fazia investigação, onde foram inventadas imensas coisas que se puseram em práticas. Como o Sr. José Oliveira já disse, todo o sistema de faturação, máquinas, hardware do grupo SGO foram desenvolvidas de raiz no LED. As impressoras que se usava na maior parte dos departamentos eram impressoras fabricadas e desenvolvidas no LED. O LED desenvolveu a primeira retroimpressora do mundo. A tecnologia é do LED. O LED desenvolveu os primeiros displays de passar publicidade. A quem viveu no Porto, existia um na fachada do Jornal de Notícias que foi desenvolvido no LED.
quando foi inaugurado o Continente em Matosinhos, o primeiro hipermercado, existia um painel publicitário que foi desenvolvido no LED. Quando foi feita a sessão de abertura da Bolsa do Porto, toda a comunicação para o público foi feita em televisores Globo Opta fornecidas por SCO, e o interface permitiu ligar PCs da época, por acaso era um Zenith, foi desenvolvido num LED. No LED também. Foi muito complicado à época desenvolver um interface que permitisse ligar uma placa CGA ou EGA a televisores que não eram minimamente preparados para isso. É só para dizer mais um bocado sobre a política de investigação e de desenvolvimento, que era uma cultura que existia dentro do grupo SCO. Já agora, desculpa, que é uma homenagem que eu quero fazer e que é merecida, que é o Sr. Álvaro Oliveira. SCO, já viram, o Sr. Santos e Oliveira, o Sr. Santos, foi o grupo de pessoas que eu conheci que melhor se adaptavam um ao outro e que mais confiança tinham um no outro. O Sr. Santos estava ligado à parte contabilística e administrativa e acreditava no sócio. O Sr. Oliveira estava ligado à parte comercial e acreditava no sócio. Eu tenho mais contacto com o Sr. Álvaro de Oliveira do que com o Sr. Santos, pronto, mas tenho ótimas coisas. Agora, eu gostava de deixar aqui esta pequena mensagem, que é assim, às vezes nós perdemos coisas na vida e com ela ganhamos uma nova oportunidade. Há aqui duas coisas engraçadas. Uma visita que o Sr. Álvaro de Oliveira fez à Exposição do Mundo, a Exposição Mundial em Bruxelas, e que viu lá o primeiro computador a cartão perfurado e que veio de lá encantado. E daí desenvolveu o gosto pela eletrónica. E, portanto, possibilitou ao LED meios financeiros para que isto se desenvolvesse. Portanto, acreditou no processo. E depois, e aí está aqui a mensagem, o terem perdido o negócio dos relógios, que aparentemente, e agora o que vamos fazer, originou um outro negócio do qual hoje se está a falar e da Seiko. Isso. Talvez não. Deixe-me só, Sr. Doutor, acrescentar aqui uma coisa que é, o computador que está ali Sim. tem muito de SCO. Porque na altura em que a Timex deu o salto para ali, se não era SCO, não havia computador. Porque o Sr. Agostinho Paiva e o Sr. António Gomes sabiam que SCO era mais fácil dar material SCO transformado em dinheiro do que ir ao banco pedir empréstimos. Certo. E então a SCO foi fundamental para a Timex continuar. Para expandir, escoar, digamos. A máquina já estava a andar de tal maneira que, de facto, aquilo havia um sincronismo muito grande, quer dizer, entre uma empresa e outra, e isso ajudou muito a esta situação toda. Muito bem. Há um pormenor que tu não referiste, e eu acho que, pelo menos para a malta mais fanática do Spectrum, deve ser dito também, é que há, apesar disto não ser uma coisa que dá para demonstrar, mas logo nas primeiras vezes que falaste naquela experiência que penso terá sido feita pelo diretor do LED, disseste-me Armando, não era? Disseste-me o nome, mas eu não fixei. A questão do disco. Engenheiro Armando Teixeira. Armando Teixeira, isso mesmo. A questão do disco, se puderes tratar isso. Não era diretor, era um dos técnicos responsáveis do LED. O FDD 3000, o floppy disk da Timex, existe porque foi feito no LED uma experiência de ligar um disco rígido a um Spectrum. E foi feito e funcionou. O Dr. Machado Vieira falou que se tinha ligado um drive de disquetes, mas a experiência inicial foi ligar um disco rígido a um Spectrum e esse interface, que depois foi partilhado, parte da informação com a Timex, levou a Timex a desenvolver o FDD. A gente depois, quando tiver o Luís Bandeira cá, vai ter de confrontar isto, que isto vai dar aqui um almoço bem engraçado. Não, mas a questão de ligar um disco é que para mim é o pormenor que eu queria aqui também destacar, que é algo que eu nunca ouvi ninguém dizer que tinham feito uma experiência desse tipo. Deixa-me só agora comprometer-me, já me tinha comprometido contigo, mas agora comprometo-me perante esta plateia e todos estão a ver. O disco que foi ligado é um disco muito parecido com o que faz parte da minha coleção, que ainda não tive coragem de desfazer dele.
mas que está prometido Eu já ao museu. ouvi, sim. Portanto, Muito bem. Eu conheci o Sr. António Gomes, que me fez lembrar na Univac o administrador que me ajudou a ir para o Porto, que me convidou e depois me ajudou a desenvolver-me ao Porto, e que foi o diretor-geral da Univac na Europa com 12 anos de atividade, o que é completamente fora do costume, e que tinha o segundo ano da Escola Comercial. Portanto, às vezes o que interessa são as ideias e a maneira como se implementa. E foi isso que eu, enquanto responsável por alguma área de coordenação do grupo da informática, tentei desenvolver. Claro. Que é, cada um tem o seu trabalho para fazer, tem o seu grau de responsabilidade para fazer, e portanto é preciso fazê-lo. Nunca paguei horas extraordinárias a ninguém para estar numa feira, ao fim de semana. Isso na informática não é muito normal, noutras áreas é. Mas, quando chegavam à altura das feiras que eram desenvolvidas ao fim de semana, as mulheres também iam, suportávamos os custos do hotel, não estavam, era no stand com o marido. Certo. Pronto. E já agora, posso de mulheres, deixem-me contar uma outra história. Um dia fizemos um congresso, portanto, uma reunião de clientes em Ofir, onde, enfim, por exemplo, fizemos um concurso 1, 2, 3 pelo Carlos Cruz, na altura, com espectros e por aí adiante. Então fazíamos uma, só vamos dizer, as senhoras vão ficar satisfeitas com o que eu vou dizer, e peço que os homens não fiquem zangados. A nossa estratégia era esta: recebíamos as pessoas, tínhamos um jantar, tínhamos um espetáculo, e à noite as pessoas iam dormir, portanto havia a exposição de equipamentos, e cada um no seu quarto tinha um equipamento. No dia seguinte de manhã, as senhoras iam dar um passeio, e os maridos, que tinham a Maria que mandava na loja, vinham fazer as compras. Porquê? Porque tinham tido autorização à noite das mulheres que podiam gastar o dinheiro. Então, em Ofir, e dessa vez, nós, numa manhã, faturámos a dinheiro. Não é faturámos a crédito, é a dinheiro, 50 mil contos. 50 mil contos no fim de semana. Esta foto é muito engraçada. Diz. João, o João António Oliveira, acho que tem aqui uma informação que queria partilhar e que é importante. Força. Já que tu andaste a estudar e investigar a ida dos Timex para a América Latina, a SCO teve envolvido nisso. Uma encomenda, o Dr. Machado Vieira também esteve. Argentina especificamente ou outros? Foi para a Argentina. Foram 2 mil. Da Argentina já falei com o presidente da empresa lá. Isso é engraçado. Com o Sr. António Gomes, não é? Foi que nos passou o negócio. E o Dr. Machado Vieira tratou do assunto também. Foram de uma vez só 2.700. Mas que não iam com a marca Timex. Isso não me recordo agora. Acho que, não sei. Não, é que essa história é muito engraçada, porque... Perdão. Os primeiros foram. Por isso é que foram passados para a SCO. Porque a Timex não os podia mandar. E porquê é que a Timex não podia mandar? Tinham acordos com a América. É que a história é mais complicada, porque o negócio dos argentinos é feito com a Inglaterra. Só que a Inglaterra não podia enviar por causa da guerra. Pronto. Então pedem ao António Gomes Exatamente. para tratar disso. Eu não sabia, era que depois E o António alguns Gomes, tinham na ido altura, via não SGO. podia, e dizia assim, tomem lá isto. Bem, e nós tivemos um casal que a Timex estava num sítio e nós tínhamos o armazém onde tínhamos televisores e eletrodomésticos para pôr e ficámos inundados, porque os gajos foram um a um, caixa a caixa, ver como é que estava, o que é que ia lá dentro e tal, foi tudo. E metido talvez umas instruções que eles metiam. E depois outro pormenor giro é que a etiqueta a dizer, aquilo eles dizem Cerveni, Cezerni, portanto a empresa tinha 2 sócios, um ainda é vivo, o Sr. Hugo Masser, que eu entrevistei. A etiqueta é feita por Henrique Suzano, que está na plateia e que à tarde estará também aí, pelo menos até temos alguns exemplares com outras cores de experimentação. O espectro para a Espanha, agora falei em exportações, o espectro para a Espanha nunca conseguiu seguir, porque os espanhóis obrigavam à tradução do teclado. Sim, era feito para a Investrónica lá, é que, para além de que era Inglaterra o Corte Inglês. e nas minhas viagens, enfim, pela Europa, andei por aí, Portugal era o país, chegou a ser o país com o maior número de equipamentos de informática per capita. Ok. Também telemóveis também fomos. O Spectrum, certeza, ninguém conhecia, eu ia a Hannover, ninguém conhecia o Spectrum. O Spectrum era conhecido em Inglaterra, em Londres, sobretudo em Tottenham Road, que é onde estavam os eletrodomésticos todos, certo? E em Portugal. Não, mas atenção, o Spectrum é gigante em Espanha.
Não foi, Agora, foi feito não, a partir também, de cá, mas naquela é altura gigante. não, porque eu tentei negociar com o Corte Inglês na altura. Sim, que era investor. E não havia hipótese nenhuma. Eram coisas curiosas, eles tinham o Spectrum já. Por exemplo, um dos nossos grandes vendedores de Spectrum para a Espanha era um senhor que tinha um armazém de eletrodomésticos em Chaves. Então vinha buscar os Spectrums ao Porto, chegava às Chaves, quando chegava às Chaves, metia-se numa carrinha daquele género, isto é contado por mim, um guarda fiscal amigo dele ao lado, passava a fronteira, o guarda fiscal ia tomar um café, ele ia vender os Spectrums e depois voltava. Tão simples como isto. Isto foi contado por ele, já se pode contar. Tivemos também aqui em Viseu um grande distribuidor, que foi a Gabi Forma, exatamente, foi um grande distribuidor, onde eu conheci o antigo presidente da Câmara, que agora faleceu, o Almeida Henriques. E, portanto, nós tínhamos também isso, dávamos uma comissão para eles co-distribuírem, não é? Pronto. E foi aí que a SGO, portanto, fez este trabalho todo. Pronto, agora sim, já estamos com o tempo, passámos um quarto de hora, mas eu queria só mostrar-vos aqui uma coisa para perguntar, porque não sei, não me lembro tanto. Eu acho muito engraçada esta foto, ou estas fotos, porque na realidade eu tenho até pessoas como a Rosalina Alves, da Timex, a falarem muito dos eventos onde estava o Carlos Cruz e outras pessoas, o Fernando Pereira, mas depois é engraçado que nas fotos da SGO vou encontrar o Carlos Cruz num evento conjunto Timex-SGO com o António Gomes a falar ao mesmo tempo. Portanto, na realidade isto explica esta dificuldade muitas vezes em... Não, mas foi por causa disto, o Carlos Cruz, quando fez o 1, 2, 3 na televisão, na RTP, um dos programas que fez foi sobre um equipamento informático que era um robô. E esse robô foi programado por um engenheiro que trabalhava connosco. Que era o IFIT. Exatamente. E ele um dia telefonou-me a pedir se eu estava com ele, estive com ele, e portanto esse robô serviu nesse programa 1, 2, 3, onde eu estive na gravação, serviu para fazer uma conversa, talvez a primeira conversa possível em Portugal entre uma máquina e uma coisa. Correu mal. E correu mal porquê? Porque ninguém tinha contato com isto. Um estudo de televisão tem uma luz fantástica, não é? E como a pessoa que estava a conversar com o robô precisava para ele falar, de lhe fazer uma pequena festa, que era para abrir a capacidade, ou fechar com a mão, a luz da televisão passava pela mão. E o sensor nunca era ligado. Ok. E foi um insucesso por esta via. Faz parte da história. Diogo, deixa-me só dizer, todas as fotos que estão aí de congressos de Timex e SGO são mesmo organizados por SGO e a Timex era convidada. Não há aqui nenhuma foto de Timex, de certo. organizados pela Timex. Depois tenho outras de outras proveniências, claro, da Timex. Eu tenho 2 fotos ou 3, só queria perguntar. Esta deve meter qualquer fã de Spectrum e Timex a ferver. É que eu nunca tinha visto um FDD branco e um Timex Terminal branco. Ainda tem a tinta, não? Que mais? Este é outro congresso. Este é Infopob 87. O que eu queria perguntar era este. Eu não tenho identificado de onde é que é este congresso. É um congresso que veio das vossas fotos, com uma presença Timex fortíssima, com a cor grená típica, que eu só vi, por exemplo, na visita da Margaret Thatcher a Portugal, vi coisas parecidas, com o ZX81 em grande destaque, que aparece aqui já numa das fotos, com relógios com força. Este não me parece seja de nenhuma Infopob, eu não sei o que é isto. Não. Se alguém se lembrar... Este foi um congresso, ou uma apresentação do relançamento dos relógios da Timex, juntamente com os computadores, onde depois foi feito um bundle que eram oferecidos X relógios juntamente com computadores. Ok. Pronto, isso impulsionou a venda e a distribuição não só dos relógios, como também dos computadores, e houve muitos parceiros SGO, ou distribuidores SGO, que aproveitavam aquilo, depois separavam os packets e vendiam as coisas em separadas e conseguiam assim ganhar uma margem maior, vendendo a custo mais baixo. Penso que é isto, não é? Se passou. Pronto, depois tínhamos aqui mais umas fotos, mas agora vamos então passar à próxima sessão. Força. Um pormenor que uma vez o Sr. Agostinho Paiva me contou, e penso que o Dr. Machado Vieira também deve saber disso, um comerciante que estava cheio de pressa e levava uma carrinha
foi à fábrica carregar uma carrinha de Timex, mas estava cheio de pressa. Ele Essa vendeu a foi à minha carrinha frente. com os Timex. Toda a lá gente dentro. conta essa história. Essa foi Toda à a minha gente frente. conta essa história. Um dia Natal eu ia frequentemente à fábrica, à costa da Caparica. Desculpem lá, porque eu às vezes, em vez de É a dizer Quinta dos Caparica, digo- Medronheiros, em Lazarinho. Não, é que eu às vezes digo Carapica, não é Carapica, é Caparica. E aquilo estava lá uma grande enchente. Pronto. A Timex no início não gostou muito do nosso processo de venda do equipamento porque achava que era desvirtuar a informática, o equipamento informático. Isto não foi desvirtuá-lo, isto foi massificá-lo. Foi massificá-lo. Bem, e então um dia, isto é verdade, passou-se à minha frente, havia lá muita gente a buscar os equipamentos e estava um carrinho, não me esqueço, era um Renault R5 carregado de Spectros. E havia um indivíduo que chegou lá para comprar e já não havia, estava esgotado o estoque, tinha esgotado da fábrica. Pronto. E então à minha frente o senhor voltou-se, quem é o dono deste carro? Sou eu. Olha, você quer vender este carro? Dou-lhe 3.000 contos, pelo carro e tudo o que lá está dentro. E o negócio foi feito assim, 3.000 contos e o homem foi com o carro embora. Isto passou-se à minha frente. E pronto, acho que é na realidade um bom ponto para fazermos aqui a transição.